admirador de Jimi Hendrix que correu atrás e ajudou a montar uma banda que se debruça sobre a obra do mestre da guitarra. Conexão Regional de hoje recebe o Destroy Trio Inexperience, formada pelo Douglas Eurico, Elton Dias na bateria, Marlon Andrei no baixo e voz, e com a produção do Riva Rock, aqui, já cliente antigo da casa aqui. Ô Riva, queria que você falasse pra gente um pouco da onde que surgiu a ideia de produzir a banda, de fazer essa ponte e juntar todo mundo para formar o trio. Então, desde 2003 eu comecei a homenagear o Hendrix, né? E eu fazia discotecagem e exposição da coleção. Aí comecei a trabalhar, juntar músicos assim para fazer sons dele ao vivo, mas nem sempre foi legal. Aliás, acho que uma vez ou outra só que foi bacana assim. Eu achava que eu estava com demérito em cima da música dele. E um dia surgiu uma ideia de montar um trio mesmo, com os músicos melhores, assim, e de certa forma estudar a obra dele também. Aí eu tive a ideia, eu fiquei amigo do Elton. O Mário já conhecia, que a gente tocava no Saci Crioulo, e o Douglas era cliente da loja lá. E ele dava aula numa escola, eu vi ele tocar um dia, achei bacana, assim. Tempos depois eu tinha até nem estava pensando muito nisso, eu acordei com essa ideia aí, com essa possibilidade de juntar os três. Falei com o Elton, com o Marlon primeiro, eles até queriam que fosse outro guitarrista, eu falei que eu já tinha um guitarrista e tal. E falei que o guitarrista tinha uma pegada mais de blues, assim, e tinha toda a atmosfera para fazer o som com eles, assim. E eu queria experimentar mesmo, porque eu não sabia como ia ser, porque o Elton não era muito do rock, apesar de conhecer, ele era mais do funk, né, da batida, assim. E o Marlon, eu achei o Marlon um baixista interessante, assim, achei que também que ele poderia evoluir, assim, na época, né. Aí rolou isso aí, juntei os três e marcamos um ensaio. Há uns 4 anos atrás rolou isso aí. Só que não tinha nome. Antigamente eu chamava todas as bandas de No Name Band. O Destroy Trio, o nome surgiu há um tempo atrás, quando eu fui criar o cartaz de 10 anos da loja, na casa do Daniel, amigo meu que mora em São Paulo. Foi tipo psicografado esse nome aí, surgiu assim em um segundo. Veio de jazz com E, de destruir, Destroy Trio. O nome é melhor que o trio. Agora eu queria ouvir de vocês aí, como que foi esse primeiro ensaio, esse primeiro momento. Vocês dois já se conheciam, Marlon e Elton. Sim. Como que foi esse primeiro encontro, musicalmente falando? Foi muito bacana, foi na minha casa, como sempre, a maioria dos ensaios são na casa do batera, né, que já está tudo lá. O Riva deu um CD para cada um das coisas que ele achava interessante da gente tocar. A gente ouviu bastante, foi ouvindo durante semanas, e o primeiro encontro foi em casa, assim. E aí na hora já fluiu. Uma porque eu já toco com o Marlon faz muito tempo. E o Douglas é um super músico, então encaixou. No primeiro ensaio a gente já estava super feliz com a sonoridade do trio. Aí daí pra frente não teve erro, foi estudos, vários encontros em casa, tirando música, testando coisas diferentes, versões diferentes, várias maneiras diferentes de tocar também o som. Apesar que a gente toca o Jimi Hendrix, mas tem muita coisa que a gente faz da nossa maneira também. Isso que é legal do Destroy Trio. Tem isso também de ter um pouquinho da identidade de cada um, né, no que vocês estão fazendo. Bastante, né? Isso. A gente põe muito do que a gente ouve, do que a gente estuda, do convívio musical da gente, não só do som do Hendrix, de outras bandas, da música brasileira, do jazz, então a gente acaba colocando um pouco disso, porque é o nosso jeito de tocar. Né? E do primeiro ensaio até a primeira apresentação, quanto tempo e onde foi a primeira apresentação de vocês? A primeira apresentação foi no Bar do Zé mesmo. No Bar do Zé. E eu acho que mais ou menos, acho que foi um mês mais ou menos, né? Que a gente fez, acho que a gente fez uns 4 ensaios. Foi a gente tinha assim, a gente já conhecia algumas músicas do Hendrix, né, que é um clássico do rock, assim, apesar da gente ter outras influências, acho que uma das principais influências da gente é o rock mesmo. E a gente conhecia já os clássicos, né, os tidos clichês do Hendrix. E aí, na medida que a gente foi ensaiando, o Rivo foi apresentando coisas diferentes, assim,
geniais, né, que a gente não conhecia. Até isso inspirou o nome do nosso show, que é Inexperience em Hendrix, que é a ideia de que a gente está sempre ouvindo e aprendendo alguma coisa ali do Hendrix, que tem uma obra muito vasta e densa também, né? Tem bastante coisa dele ali para se pesquisar, né? Quem curte rock, aí, quem curte guitarra e não conhece o Jimi Hendrix está perdendo tempo aí, né? É verdade. E como que a música entrou na vida de cada um? Aí vocês têm, já é de família, de músico, porque geralmente ou não tem absolutamente ninguém, ou já tem um ambiente todo formado, independente de ter músico na família ou não, mas tem aquela atmosfera musical em casa e tal. Queria ouvir primeiro de você, Douglas. Na verdade, o contato era dos meus tios, na verdade, que tocavam violão e tal. Era já aquela coisa mais música caipira, assim. E aí era sempre aquele lance, fazia uma reunião em casa e pega o violão lá, vai acompanhar seu tio. Eu tinha que fazer. Isso com quantos anos? Acho que uns 10, 12 anos. Entre 10 e 12 anos. Aí o gosto veio, já ouvindo rock, já ouvindo blues, meu pai, disco do B.B. King e tal, aquilo já me cativava bastante. Aí segui em frente, o apoio sempre foi forte. Meu pai só falou assim, quer fazer, faça, mas faça bem feito, vai estudar para isso. E você foi estudar? Fui estudar, tô terminando o Tatuí agora nesse ano, Conservatório de Tatuí, de jazz MPB, e fora outros estudos que eu fiz com outros professores e tal, sempre estudando. Música, se você parar, como o pessoal falou, você volta para trás, né? E de você, Elton? Comigo a minha família inteira de músico, né? Meu avô, o pai da minha mãe era maestro, ele foi um dos primeiros caras a ter Big Band no Nordeste, foi ele, assim. Saiu na revista Cruzeiro, das antigas e tal. E você aí, é de Recife? Eu nasci em Recife, mas eu fui criado em Maceió, João Pessoa, Campina Grande. E aí minha mãe casou com meu pai, que era um tecladista, super tecladista também, que tocou com muita gente aqui, em Campinas também, Nani. E assim, meu pai me apresentou desde cedo o jazz, a música instrumental, e minha mãe era muito da black music. Então, desde pequeno eu já cresci com... Um apresentava Oscar Peterson, Chick Corea, e outro apresentava Earth in the Fire, James Brown. Então, eu cresci com muita coisa dentro de casa, né? Então foi disso, foi sempre indo nos ensaios do meu pai, da minha mãe, escutando muita coisa. Quando vi, eu estava em cima da batera já, tocando. Nunca se imaginou fazendo outra coisa? Não, nem quero. E a história continua, e assim vai. Hoje eu sou casado também com uma super cantora também, Renata Gontijo. Estamos esperando o neném, quem sabe o moleque daqui a pouco sai tocando também, né? E assim vai embora. Eu comecei, assim, a me interessar por música mesmo na adolescência, assim, com 15, 16 anos, com uns amigos que tocavam, né? Tinha um amigo meu que a família dele era muito musical, eles não eram músicos, assim, mas o pai tocava muito bem piano, enfim. E, na verdade, foi a minha maior influência, assim, para música, porque em casa mesmo, assim, não era muito comum, assim, digamos que eu não era um ambiente muito musical mesmo. E aí já tinha formação técnica, né? Eu fiz Senai, então eu trabalhava em metalurgia, né? Trabalhava na indústria. Isso foi mais ou menos até 98, assim, que eu fui conciliando essas duas coisas, de trabalhar e tocando mais informalmente mesmo, com os amigos e esquemas que eu montava. E, assim, depois de aprender um pouco mais, né? De sair, por curiosidade mesmo, né? De sair do ponto iniciante, só de tocar um violão e tentar entender o porquê dos encadeamentos, de harmonia, surgiu a oportunidade de eu estudar com um grande músico de Campinas, o Ricardo Matsuda, que ele, na verdade, me apresentou assim, a música instrumental e a improvisação e composição, que abriu assim, minha mente a ponto de eu conseguir gastar mais tempo tocando. E aí eu percebi que a minha motivação era uma arma para eu continuar tocando mesmo. E aí comecei a cada vez mais investir tempo nisso, né? Em estudar música. E aí foram surgindo as bandas, como o Riva falou, uma das bandas que eu participei, que é o Saci Criolo, tocou bastante em Campinas, e era música autoral, né? A gente chegou a fazer 2 CDs, demos e tal.
E nessa época eu comecei a perceber que dava mesmo para tocar, para viver tocando, né? Participei de algumas bandas de baile, assim, também, mas não era muito, não tinha muita empatia com aquilo, assim, por ter o compromisso mesmo ali de tocar muitas vezes igualzinho. Então o meu perfil é mais mesmo de não poder imprimir muito a identidade. Isso, igual exatamente. Que vocês fazem no... Isso. Então aí eu comecei a buscar me aprimorar mais, tanto no instrumento, e busquei formação também para dar aulas, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí hoje eu divido meu tempo entre as bandas e as aulas mesmo. Eu dou bastante. Você está se formando na Unicamp? Me formei agora na Unicamp, isso, no último semestre de 2014. Me formei lá no curso de licenciatura. E é isso. Hoje em dia dou aula e toco. E comecei assim mesmo por curiosidade, assim, com os amigos. Legal. Riva, toca algum instrumento ou é colecionador? Colecionador eu sei que você faz tempo. Como viciei no Miles Davis, eu tentei tocar trompete, mas meu talento eu acho que é mais para divulgar a música, não é para fazer, não. Não tá lá o trompete. No dia que eu achar alguém que tenha talento, eu dou ele de presente, nem vou vender. Mas tá lá, não toco, não. Eu sei, assim, criar uns arranjos, cantarolar de tanta música que eu já ouvi, pegar umas músicas aceleradas, diminuir o ritmo, que quando eu li sobre o Miles Davis, ele fazia as coisas estudando Stravinsky, ela dá uns palpites aí. Mas a música é uma coisa que você sente a música, tem o feeling eu não fico um dia sem ouvir. E aí eu queria estender a pergunta aos três músicos. Como que é, assim, porque dependendo do músico, ele tem uma certa resistência de ouvir um não músico, que é no caso do Riva. Vocês tiveram em algum momento, não com ele, ou até mesmo com ele, aproveitar a oportunidade de lavar a roupa suja, de falar, pô, mas o que esse cara tá falando, sei, o cara não é músico, tal. Aconteceu com vocês, acontece com vocês, ou vocês já viram isso acontecer com outros músicos? Tipo, ser meio refratário em relação à opinião de um não músico. Isso, se você fizer assim, fizer assado. Isso é meio natural, assim, do músico. A galera pode até falar que não, assim, mas é meio natural mesmo. Você dá uma... Você fala, pô, como é que você quer falar de uma coisa que você não sabe? Mas do Riva, ao contrário, o Riva sabe mais de música do que mais de 1000 músicos que eu conheço, sacou? Então, no começo, você sempre tem essa atitude de dar uma peitada no negócio, mas o conhecimento do cara é tão grande que não tem como. Na verdade, todo mundo tem história aqui parecida. Quando ele falou que o Douglas foi comprar um CD do Steve Vai, ele não deixou. Uma vez eu fui comprar um CD do Chico Corea também, ele não deixou. Ele me apresentou outras coisas que eu falei, que isso, brother? Até hoje a gente bebe na fonte do Riva. Todo dia, não tem um dia que a gente não vai na loja dele que a gente não escuta uma coisa nova ou uma coisa que a gente já ouviu que é tão impressionante que é demais ouvir de novo aquilo pela 10ª vez. A gente tá pirando no disco do Bola 7, né? Que a gente já escutou mais de 30 vezes, mas parece que é a primeira vez que você tá ouvindo, é uma coisa impressionante. Então, mas é normal do músico, assim mesmo, falar, pra você ficar meio na segunda, assim. Mas é bom ficar alerta, porque é bom ficar antenado, porque geralmente pode ser um conselho bom, saca? O músico é muito orgulhoso, assim, então, mas é bom ficar tem tranquilo. Muito músico que ele estuda muito, mas ele estuda música, mas ele esquece de ouvir música. Exato, que aí tá errado, porque música essa é uma né, questão, cara? então, essa é uma questão que pode não parecer, mas ela é básica e, tipo, dá alicerce para o músico. A música, ela pode ser estudada, deve ser estudada, a gente tem sempre para aprender. Mas a música tem um lado sensorial e a sensação, ela não é propriamente cognitiva, né? Não tem a ver com a lógica das coisas, é a sensação. E a música é muito isso. Por isso que a gente vê muitos músicos que, em teoria, não estudaram da maneira acadêmica, mas não sabem, por exemplo, a respeito da teoria musical, mas são excepcionais, são muito musicais. Porque mais musicais do que quem estudou, porque a música ela está muito na experimentação, um cara ficar experimentando e com a sensação que ele tem, ele dá direção para o que ele quer fazer. Então, no caso, assim, eu respeito muito o Riva porque ele tem um ouvido muito musical, ouviu muita música.
ouviu muita música não como, assim, num ambiente, ouviu música com um critério, prestando atenção no que as coisas acontecem. Então, ele é extremamente musical. Então, como ele diz, às vezes ele cantarola uma coisa assim e pode não estar, a entonação tá certa, mas a intenção você capta e às vezes a gente traduz algumas coisas que ele lança pra gente e assim, e elas são musicais. Eu considero o Riva assim, um músico pela musicalidade que ele tem, não pelo que ele toca, assim, necessariamente, né? Porque ele não é um instrumentista, mas é um grande músico. Tem coisas do show que a gente toca que foi o Riva mesmo que falou pra gente fazer e é um animal, assim, sacou? Funciona. É. Isso, então o Riva não conta, o Riva é músico.